Nossa convidada é a nutricionista doutora Daniela Fantinato, esta querida italiana. Doutora, hoje nós vamos falar sobre alimentação. Existe um ditado popular que diz que você é aquilo que você come. Exato. É verdade? Olha, é verdade sim, Lelinha. A questão da alimentação, ela pode transformar a natureza do nosso organismo. Então, o que a gente come, a maneira que a gente come, a maneira que a gente prepara o alimento, influencia no que nós somos, sim. Olha só, quer dizer que não é só o que a gente come, é até a maneira como se prepara. Exato, porque às vezes tem alguns alimentos que a gente fala, nossa, eu vou, por exemplo, a comida japonesa. Hoje em dia, que tá muito em alta, todo mundo gosta de comida japonesa. Ah, eu fui no restaurante japonês e é muito saudável. Aí vai lá e come a fritura. Então, quer dizer, é peixe, mas é frito. Então, assim, não só o que a gente come, mas a maneira e como se prepara é fundamental também. Então, tem que ter atenção a tudo hoje em dia. Principalmente com essa industrialização em massa também. Além dos restaurantes, a industrialização, que a gente come sem saber, na verdade, o que o alimento tem em si. Então, tem que ter bastante atenção hoje em dia em todos os detalhes. Entendi. E tem muitos alimentos industrializados hoje. Às vezes a gente nem sabe que tá comendo e tá comendo. Tem, e esse é um dos maiores enganos. Por exemplo, suco. Ah, doutor, eu tomo suco. Mas que suco você toma? A quantidade de açúcar que tem nesse suco. O próprio refrigerante zero. Por ser zero, será que ele é saudável ou não? Então hoje a indústria ela acaba deixando a gente um pouco na dúvida, né? As pessoas leigas que não têm tanta informação e acham que tem uma alimentação saudável e na verdade estão consumindo aí os grandes vilões da alimentação hoje em dia. Excesso de sódio, excesso de açúcar, que são os refinados, farinha branca, enfim, excessos alimentares. Qualquer tipo de excesso não é saudável, ou qualquer extremo, tanto para mais quanto para menos não é ideal. Bom, quer dizer que uma alimentação saudável, vamos lá, ela começa então sendo baseada no excesso. Você evitando o excesso, você já tem um bom caminho. Já tem. Claro que cada um tem uma necessidade, cada indivíduo requer uma necessidade para o seu organismo, mas as orientações gerais podem ser aplicadas para qualquer um. Então, evitar os extremos de excesso de gordura, de alimentos industrializados, de açúcar, de farinha, de sódio, procurar alimentos que são menor teor de gordura, desnatados, por exemplo, preparações que envolvam, por exemplo, não imersão em óleo, que envolvam um grelhado, ou utilizar água mesmo, caprichar nos temperos naturais, evitar temperos prontos. Então são detalhes que dá para se aplicar a todo mundo, embora cada um tenha uma necessidade específica. Olha que bacana, então aí já vieram várias dicas e pra gente especificar cada uma delas, agora vamos lá, para você se alimentar bem, no dia a dia, né? Vamos falar para as pessoas que estão no dia a dia na casa delas, que de repente não tem assim essa coisa de fazer um cardápio elaborado. Quais são as dicas para você que está em casa ter uma boa alimentação no dia a dia? Eu gostei muito do que você disse aí dessa questão de preparar os alimentos com água. Sim, é uma forma de preparo que dá para você fazer tranquilamente. E quando você capricha em temperos naturais, então em ervas finas, temperos da natureza mesmo, você consegue deixar a comida muito mais saborosa sem precisar abusar de sal ou do próprio óleo como um todo. Inclusive, dá para se fazer, por exemplo, um sal verde. Você usa o próprio sal, pode utilizar hoje o sal do Himalaia, sal rosa, que tem menor teor de sódio, se torna mais saudável. E bateu alguns temperos, por exemplo, você usa muito menos sal e aproveita muito mais o sabor do alimento. Então o fato de você fazer em água não vai atrapalhar em você ter uma refeição saborosa e agradável com a sua família. Entendi. Você pega o sal e bate Isso. com ervas? Por exemplo, você quem gosta de alecrim, manjericão, orégano, ervas secas, ervas finas, bate junto no liquidificador. Você pode colocar, por exemplo, 100 gramas de cada um, faz um potão de tempero verde e usa. Isso ajuda bastante porque a quantidade de sal que nós usamos hoje em dia na alimentação é muito grande. Então o simples fato de você reduzir o consumo e caprichar mais em outros temperos já ajuda a melhorar muito a saúde como um todo. É uma aplicação que dá para todo mundo, no geral. Que bacana, gente, eu tô adorando essa matéria. Eu vou colocar aí um monte de coisas em prática. Agora vamos lá. Quais são as dicas para quem tá em casa no dia a dia ter uma alimentação saudável? Então, Lelinha, o interessante é que a gente consiga se organizar. A palavra-chave é essa, organização. Se você se organiza, antecipa o seu dia, planeja a sua alimentação, você facilita muito o seu dia a dia. Porque senão é correria, é reunião com o chefe, é um jantar que aparece, um aniversário, e a gente nunca consegue se organizar e fazer nada. Então,
fazer o supermercado antes, se antecipar a sua semana, então deixar os lanchinhos preparados. O que você vai comer no seu lanche intermediário? Uma fruta, um iogurte desnatado, uma castanha, uma fruta seca, uma semente. Então deixar tudo pensado, porque senão a gente faz 2 refeições grandes no dia, esquece de comer ao longo do dia e isso não faz bem para a saúde, porque a gente sempre fica com muita fome, independente dessa questão de comer de 3 em 3 horas. Apesar de cada um ter uma necessidade específica, a gente come muito mais quando a gente deixa os espaços maiores. Não programar os lanches é tão importante quanto programar as grandes refeições. E sempre ter muita fruta, muito vegetal, carnes mais magras, peixe, carne branca, evitar carne vermelha, evitar alimentos refinados. Vamos cortar o carboidrato? Não, não precisa cortar o carboidrato. Diminui o índice glicêmico. Uma batata doce, um inhame, hoje com esse friozinho, um caldo de cabotiá com gengibre maravilhoso. Então a questão é você comer bem, não deixar de comer, não precisa perder o prazer na alimentação para você se alimentar bem. Doutora, um prazer enorme. Ficaríamos aqui 2, 3 blocos falando, porque você é uma simpatia. Obrigada, o prazer uma foi todo querida. meu. É verdade, super obrigada. Você trouxe aí dicas super importantes pra gente. E você, a partir de agora, coloque aí no seu caderninho. Se organize, coma bem, porque você é sim o que você come.